Você Entrevista é o meu quadro novo aqui no canal para falar sobre vários assuntos. E eu queria começar falando sobre saúde mental, porque quando eu falo sobre isso nos meus perfis e tal, as pessoas se interessam muito, então eu convidei a Anne. A Anne é psiquiatra, mas é minha amiga também, para me ajudar um pouco a falar sobre esse assunto para quem nunca parou para pensar em saúde mental. Anne, bem-vinda, eu tô muito feliz que você tá aqui. Nós estamos muito felizes. Obrigada, que a Anne já me ajudou, vocês não fazem ideia. A gente se ajuda. A gente se ajuda. Você que está aí assistindo, não me conhece, eu sou a Mari, sou jornalista, tenho mais de 15 anos de carreira, trabalhei na Globo, hoje trabalho na CNN e tenho esse canal aqui no YouTube para conversar com vocês sobre vários assuntos. E eu amo falar sobre saúde mental, eu faço terapia há muito tempo e eu sei da importância que isso tem. Então, nesse primeiro vídeo do quadro, eu queria, Anne, falar sobre terapia e eu pedi para as pessoas que me seguem lá no Instagram mandarem perguntas. Então, as perguntas não são minhas, as perguntas são de vocês. E aí, depois vocês podem sugerir outros temas também pra gente trazer pra cá. Queria começar com uma pergunta que eu acho que é importante pro começo. Como lidar com quem vê terapia como frescura? É importantíssima essa pergunta porque a maioria das pessoas vê como algo assim, né, fútil, algo que não... A terapia, a gente tem como medir resposta ao tratamento, ela consegue ser baseada em evidências, vários modelos, a gente consegue aplicar questionários, né, quando o paciente tem uma doença, e ver a melhora só com a intervenção de psicoterapia, que é o tratamento através da palavra. Quando a gente conversa com um especialista, não é conversar com um amigo, lógico que isso tem valor, conversar com um vizinho, conversar com alguma referência religiosa, tem seu valor. Mas quando a gente conversa com um profissional, que é um psicólogo, que tem formação em psicoterapia, ou um profissional que tem formação em psicoterapia vindo de outra área, que tem centros de formação, você consegue modificar a forma que você vivencia uma experiência, modificar no seu cérebro. Mesmo que muitas vezes você pareça que está repetindo, falando sempre as mesmas coisas e nada muda. Muda sim, cada vez que a gente repete, se parece repetitivo, a gente representa e investe a emoção de uma forma diferente. Inclusive, Mari, a gente tem hoje estudos, é tão importante no tratamento, porque a gente não sabe a causa das doenças mentais, gente. É multifatorial. Então, tem fatores de personalidade, fatores ambientais, fatores genéticos. E mesmo quem não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico, é importante fazer a terapia. Daí as diferenças de modelo. Você pode, depende do que te trouxe para buscar, né? Assim, se é um sofrimento agudo, psiquiátrico, ou se é uma outra questão que vem de relações, né, antigas, e aí os modelos vão sendo aplicados. Nem todo mundo tem que fazer, mas se existe um sofrimento emocional, se existe um sofrimento mental, tem indicação sim, é a primeira entrada. E um bom psicólogo clínico, ele vai conseguir fazer a triagem para a gente diferenciar se basta só o tratamento psicológico, que é um tratamento, ou se precisa passar com o psiquiatra, com o especialista. Isso ele consegue já definir e trabalhar junto com a gente, porque o tratamento é para qualquer sofrimento, como o sofrimento é muito grande e é muito complexo, que necessariamente uma pessoa, quando tem um sofrimento emocional, ela não adoece sozinha, ela adoece na relação também. Então é muito importante essa abordagem, é muito importante a psicoterapia. A gente tem mudanças corticais no cérebro da gente, a gente muda. Tem estudos com imagem, que com terapia a gente forma novos neurônios, a gente regenera neurônios que estão machucados. Lembrando que o estresse, o sofrimento ajuda a matar, solta substâncias no corpo, libera, que matam neurônios, que é a célula principal, é a célula mais preciosa que a gente tem e é mais frágil. E a gente consegue medir através de imagens, né? Tempo zero, onde o paciente não teve nenhum tratamento psicoterápico, e depois de 6 meses, 1 ano de acompanhamento, a gente consegue ver o quanto que houve de ganho de neuroplasticidade só com tratamento psicoterápico. Se isso não te convenceu, é isso, porque às vezes as pessoas não, e ficam lá conversando e tal, e falando, e não percebem essa mudança, porque acham que vão sair da primeira sessão curados, com muitas aspas, né? A tristeza vai embora. Não, é um processo. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, eu tava dando uma olhada nas perguntas com a Anne aqui nos bastidores, e é muito curioso como tem perguntas de pessoas que de fato não têm nenhum conhecimento sobre terapia e muitas vezes podem ter até um certo preconceito em relação a ela. Uma pergunta que diz o seguinte: como começar? Tipo, na primeira sessão, eu chego falando o quê? Todo psicólogo, todo terapeuta, ele vai colher a história.
Então não tenha preocupação, não existe eu tenho que começar pelo meu sofrimento, eu tenho que começar por isso que é mais importante ou por aquilo. A gente direciona, né, o terapeuta, em alguns modelos de terapia é extremamente ativo, a gente direciona a primeira entrevista, mas seja o psicólogo, seja o psiquiatra, quem faz qualquer tipo de formação em terapia, qualquer profissional vai colher a história do paciente, a história do cliente, né, que foi procurar. E a partir dali a gente já tem conhecimento da correlação clínica que já vai nos direcionando por onde chegar, por onde perguntar. E não tem problema, a gente não se preocupa. A gente tem essa formação e a gente vai conduzindo o processo junto com vocês. E não tem que ter um nexo. A vida não é certinha, não é linear. Hoje você tem uma questão que parece mais importante, na semana que vem ela pode não fazer nenhum sentido e tá tudo bem. Tudo vai ser importante pra gente, tudo vai ser abordado. E depende muito, o que vai depender muito desse processo e a felicidade desse processo, o sucesso desse processo, é a relação que a gente estabelece com o nosso terapeuta. E né? Tem algumas perguntas aí a respeito. Tem muitas perguntas sobre isso e tem muitas perguntas, eu fiquei bem espantada com isso, porque tem muita gente que se sente constrangida de fazer terapia. Então, pessoas dizendo que tem medo de se abrir, que tem vergonha de falar, compartilhar o que sente. Tem uma pergunta que diz o seguinte: acho que eu sou um pouco cético com terapia, talvez por não conseguir me abrir muito. As pessoas às vezes não vão pensando que existe um bloqueio nessa conversa, nessa relação. Mas não necessariamente você precisa se abrir logo de cara, você vai passando dia a dia, né? Mari, eu estou há 20 anos aí atendendo pacientes e às vezes o paciente já passou por vários processos de terapia e fala: doutora, isso que eu tô te falando hoje eu nunca contei pra ninguém. Ou seja, a relação que eu estabeleci com ele trouxe confiança e houve uma combinação perfeita, uma empatia que ele conseguiu ter a coragem de trazer, né? E aí a gente faz a compreensão empática. Gente, não tem nada que seja estranho pra gente, nada que seja horroroso pra gente. O profissional que acompanha em terapia, ele tem uma visão imparcial do fenômeno. A gente não pode, é uma questão ética, a gente não pode julgar. Tudo pode acontecer e tá tudo bem, a gente vai trabalhar aquilo. Justo o que a gente cala, o corpo padece, né? Porque corpo e mente pra gente não se separa. Nada é menos importante. Às vezes a gente fala: não é tão importante eu trazer isso. E tem uma correlação pra gente, enquanto profissional, enorme, assim, é super importante. E às vezes uma coisa que você tem muito, reprime, fica com muita vergonha de dizer, quando você diz, é muito importante. Muitas vezes eu digo, essa relação e você abrir aquela questão e ser compreendido naquilo, poxa, tem efeito, assim, mais terapêutico muitas vezes do que a medicação, que a gente também usa, e sem efeito colateral, né? Olha, então, assim, a gente está pronto para receber. Nada estranho, gente, por favor. Um comentário sobre essa resposta. Fiz uma vez terapia, foi ruim, não sabia o que falar, não disse nada, e a psicóloga também não. Aí a pessoa não volta mais. Isso. Então, aí acho que vale para a gente falar de indicações, né? Todo método tem uma limitação, né? Então, quando o paciente tem... Eu sou psiquiatra, eu atendo pacientes, né? Psiquiatra atende pacientes com quadros psiquiátricos de moderado a grave, quadros leves a terapia trata, e o bom psicólogo vai fazer essa diferenciação e esse encaminhamento, ou outro profissional. Como eu trato de pacientes com quadros moderados a graves, com sofrimento que requer, né, muitas vezes a medicação junto com a psicoterapia, que eu sempre exponho, né, a necessidade da psicoterapia, porque o nosso jeitão de ser pode nos manter adoecido. Não só uma questão neuroquímica ou genética. E aí eu me senti na obrigação, enquanto profissional, e todos nós temos, de saber qual modelo orientar, qual modelo seguir. Se o paciente está em crise, ele está com muito sofrimento, se a pessoa está no sofrimento agudo, a gente indica mais um trabalho onde o terapeuta é ativo, onde o terapeuta, ele direciona, ele conversa, não cabe silêncio, não cabe interpretação, a gente não aumenta a angústia, a gente acolhe. Então, é um modelo para aquele sofrimento. Se o paciente tem uma questão mais arrastada, é uma questão mais histórica, assim, de muitos anos da vida, eu posso indicar um outro processo de terapia um pouco mais lento, um modelo um pouco mais lento, não menos terapêutico, como a psicanálise, né? Onde cabe interpretação, o silêncio, e não se angustie, gente, o silêncio é terapêutico. Muitas vezes eu passei a sessão inteira sem falar nada,
mas você foi acolhido, porque a gente pode compreender que o que você sofria era tão grande ou tão duro de dizer que você conseguiu ficar uma sessão de 40 ou 60 minutos em silêncio. E aquele silêncio, se dê a chance, vai de novo. E se teve algum incômodo, gente, a gente não está para agradar ninguém. Houve algum incômodo, houve alguma desconfiança, algum desconforto, vai na próxima sessão e trabalha aquilo, né? Eu sempre encorajo meus pacientes a fazerem isso com os terapeutas deles, e quando eles estão comigo eu também falo. O que incomodar, traz, porque é importante, porque muitas vezes nisso está o sintoma, nisso está o sofrimento. E a comunicação vai além do verbal. Às vezes eu olho para o meu paciente e ele interpreta o meu olhar. E ele pode ter se sentido um pouco invadido, um pouco desconfortável. E é importante ele me trazer isso na próxima sessão. Muitas vezes a gente acaba chegando, vamos dizer, ao mapa da mina através disso. Quando a gente entra no processo e tem uma dificuldade e a gente consegue levar, porque o mais importante é a gente se permitir acertar na terapia. O fato de não ter acertado no primeiro modelo, de repente essa pessoa estava no sofrimento agudo e queria ser mais acolhido e foi procurar, né, não temos certeza, a psicanálise, que é um modelo que não encaixaria a demanda dele naquele momento. Se ele fosse para um outro processo onde o terapeuta é ativo, é dinâmico, ele teria uma outra impressão. E aí eu acho que é muito importante qualquer profissional que trabalha com saúde mental, principalmente psiquiatra, ter o papel de orientar e ensinar, porque quem vai procurar não está sabendo, não sabe, né, que existem vários modelos, a diferença entre psicólogo e psiquiatra, né, que psicólogo tem uma formação diferente, psiquiatra é um médico que faz residência em psiquiatria. Só psicólogo pode fazer psicoterapia? Não, eu sou psiquiatra e faço psicoterapia. Qualquer pessoa que tem um nível, né, de formação universitário pode fazer em alguns centros de formação de terapia, né, que às vezes o curso dura 4, 5 anos. Lógico, passa por uma triagem, passa por entrevistas para ver se a pessoa consegue, né, ter essa responsabilidade e ter a formação, né, em psicanálise ou em terapia cognitivo-comportamental, que são vários modelos, a interpessoal, a dialética, e dentro da psicanálise diversas correntes, né? Então existe uma pluralidade e hoje cada vez mais a gente investindo, porque a gente sabe que traz um resultado junto com o tratamento, mesmo farmacológico ou mesmo sem a medicação, cada vez mais a neurociências tem trabalhado junto com a terapia e tentando adequar o melhor modelo para trazer a melhora rápida. E qual o objetivo principal, né? Que eu vi uma das perguntas, quando eu vou saber que eu vou ter alta? Eu faço há 20 anos e nunca vou ter alta? Ou, eu não vou fazer porque eu nunca vi ninguém ter alta. Existe, né, esse mito. Mas o objetivo de toda a terapia, seja psicanálise, terapia interpessoal, terapia cognitivo-comportamental, é promover, aumentar a autonomia, né? Então, o objetivo, sim, é dar alta. É que são tempos diferentes. A psicanálise, o tempo de tratamento é diferente. O curso do tratamento é diferente. E, às vezes, o que é duro para o paciente é que no modelo psicanalítico, muitas vezes a angústia e a ansiedade do processo é terapêutico. Sim. E nem todo mundo aguenta. Eu não quero que a minha psicóloga me dê alta, não, porque eu adoro ir. Eu acho uma delícia. Eu espero ansiosa por esse momento. Tem uma pergunta aqui, voltando um pouco para o começo da conversa, né? Pessoas que têm preconceito com terapia. A geração anterior à nossa tem aquela ideia de que terapia é coisa de louco, de doido. Tem muito preconceito nessa frase. E aí tem uma pergunta que quer saber por que os jovens adultos e os millennials são os que mais sofrem com ansiedade hoje. A minha geração, é uma geração mais adoecida? A gente postula, né? Não existe nenhum estudo assim comprovando isso, mas a gente acredita que o excesso de proteção, né? Os pais, os novos pais, hoje poupam e tentam dar o melhor. Todo pai quer dar o melhor para os filhos. E vão crescendo sem nenhuma frustração, né? Então, muitas vezes, no núcleo familiar, onde a primeira apresentação de mundo, são super protegidos, não se frustram. E o mundo lá fora é muito diferente, né? Então, quando amplia essa rede interpessoal, pode ter um sofrimento, né? Uma ansiedade. Porque o que é ansiedade? A gente ter que se adaptar a uma condição imprevisível, uma condição nova, ser surpreendido. Se a gente cresce num meio onde todas as variáveis, né? Onde todo o ambiente é muito acolhedor, que protege, que muito acolhe. Quando a gente sai lá fora ou experimenta um desafio muito discrepante do que é conhecido por nós,
a gente reage com muita ansiedade. Fora isso, os millennials são, né, já praticamente nasceram introduzidos, né, com muito contato com a tecnologia, com telas, e a gente sabe que isso é ansiogênico, né? Então, esse contato também, a diminuição de contato interpessoal, né, a diminuição de contato com a natureza, né, a redução aí nesse período de pandemia da socialização, um período extremamente importante para alguns adolescentes que hoje estão ingressando na idade adulta, ficaram privados desse convívio interpessoal, tudo isso é ansiogênico. E a exposição na tela a gente sabe que sim, né? A gente sabe que a frequência da luz da tela, ela estimula muito regiões do cérebro que podem predispor, liberando um monte de substâncias que são ansiogênicas, que preparam a gente sempre para estar alarmado, né, para luta ou fuga. Você falou sobre relação pai-filho e tal, tem muitas perguntas sobre isso, e acho que vale até depois a gente fazer outro vídeo sobre relações entre pais e filhos, relações tóxicas muitas vezes, tem muita gente querendo saber aqui como lidar com isso, tanto mães, pais, tanto filhos, filhas. Isso a gente deixa para outro momento, porque a gente pode aprofundar mais o tema. Eu queria fazer uma pergunta aqui antes da última. Uma pessoa dizendo que faz terapia, um homem, mas conheço poucos homens que fazem. E aí pergunta pra mim, seus amigos homens fazem, Mari? Sim, meus amigos homens, não todos, obviamente, mas os meus amigos homens não têm preconceito com terapia, porque a gente vem de uma geração, como a Anne acabou de falar, que sente uma certa necessidade em cuidar da cabeça. Mas ainda existe um tabu pra homem em relação a isso? Existe. Assim, na medicina, é incrível, assim, as mulheres se cuidam muito mais, e não diferentemente nas terapias. As mulheres buscam muito mais do que os homens. Inclusive, a gente tem vários dados epidemiológicos assim, completamente errados, porque a gente não tão atualizados, não tão fidedignos, porque os homens não vão buscar ajuda. E aí eles ficam subnotificados, né? Mas tem um monte de sofrimento. E muitas vezes o homem tem dificuldade de falar para uma mulher. Mas eu tenho vários pacientes homens. E o importante, assim, é que a gente não faz menor diferença para a gente ouvir uma queixa masculina, principalmente, às vezes, tem um tabu que é referente a alguma questão relacionada à sexualidade, ou ele tem um comportamento sexual, ou alguma dificuldade sexual muito grande, ou que a gente possa interpretar. Não, gente, a gente vai ouvir de uma forma, todo terapeuta, né? A gente ouve de uma forma imparcial. E nunca julgando, a gente não faz julgamento moral de nada. Tudo vai ser entendido, compreendido da forma mais natural. E a gente vai trazer os mesmos cuidados entre os gêneros, quaisquer gêneros, né? Então, pra gente, assim, não existe nenhum problema em relação a isso. Os homens são super bem-vindos. E é muito interessante que agora eu vejo homens trazendo homens. Homens trazendo filhos, né? Homens trazendo mulheres. Também. Homens façam terapia. Importante. Vou encerrar juntando duas perguntas. Como saber que eu preciso de terapia? E, para quem não pode pagar, não tem convênio, tem alguma opção? Tem. Eu parto do princípio que deveria ser um direito nato a psicoterapia. Porque, como eu disse, é tratamento através de palavras e ajuda. Né? Tudo que a gente adoece, a gente melhora através da comunicação. E a psicoterapia, ela trabalha a nossa comunicação verbal e não verbal. E ela traz qualquer modelo vai promover autonomia. E o que a gente entende como autonomia? Maior adaptabilidade ao meio que a gente circula. E o homem é um ser essencialmente social. Então, se existe essa possibilidade, por que não? E não tem que ser ad eterno, mas a gente experimentar, eu acho importante. Mas se existe um sofrimento emocional, se existe uma dúvida, vale a pena a avaliação. Que um profissional vai dizer, não, isso faz parte, isso você só está reagindo a isso, volta daqui um tempinho para a gente reavaliar. Ou não, a gente consegue diferenciar, não, é importante você seguir. E eu posso dizer, o meu modelo não atende a sua queixa, né? A gente é suficientemente informado e ético para fazer isso. E a outra pergunta é quando eu não tenho dinheiro. Toda a escola, né, toda a universidade, eles fazem um atendimento social, desde que se tenha um encaminhamento médico, né? Então, eles fazem uma triagem, o paciente não paga ou paga um valor simbólico. E hoje em dia, a gente também tem algumas ONGs, né, que promovem atendimento gratuito, gratuito e online. Então, para pessoas que às vezes não moram em grandes centros, onde tem formação universitária, formação de psicanálise ou de terapia, escolas grandes, e pode ser atendido através dessas ONGs
ou até mesmo alguns outros serviços que apresentam esse tratamento gratuito online. Legal. Obrigada, Anne. Adorei. Muito bom. A gente vai fazer mais vídeos sobre mais assuntos. Então, se vocês gostaram do assunto, tem mais dúvidas e tal, sugestões de temas, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal também, porque eu tô com a ideia de fazer um vídeo por mês desse quadro, Você Entrevista. Então, deixem aqui sugestões, perguntas, o que vocês quiserem, um canal aberto para vocês tirarem dúvidas sobre qualquer tema, tá bom? A gente se vê semana que vem, então. Beijo! Obrigada, Maia.